Meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gedemias e aqui vocês são todos muito bem-vindos. Gente, o que é que essa igreja atual, ou por que é que essa igreja atual, ela tem tanto medo, tanto receio de o garoto e da garota ir para a faculdade e para a universidade? Porque o que é que está por detrás dessas falas? Recentemente, eu vi até um vídeo do Silas Malafaia dizendo que o menino e a menina estão o tempo inteiro dentro da igreja, mas basta ele ir para a faculdade, quando ele volta com outra cabeça, com outro pensamento, já não crendo mais num monte de coisa. O pastor André Valadão alegou, depois da fala que disse, a questão é que a faculdade é um ambiente de doutrinação ideológica. Primeiro eu quero dizer para vocês que não existe doutrinação ideológica. Aliás, se existe um lugar que doutrina ideologicamente, é dentro de ambientes religiosos, de alguns ambientes religiosos. Não é à toa que essa boa parte dessa igreja que está aí são devotos de Jair Messias Bolsonaro. E você quer doutrinação ideológica maior do que a ideologia bolsonarista? Não temos. Inclusive, tem muitas igrejas hoje que dizem que os esquerdistas não vão para o céu, não vão herdar o reino de Deus, que Deus não é com isso. Então, isso é doutrinação ideológica. Mas o que é que um menino e uma menina, quando ele sai do ambiente religioso e ele vai para a faculdade, o que é que pesa aí? É que ele chega na faculdade e a primeira coisa que ele encontra é um ambiente mais inclusivo. Por exemplo, quando ele chega lá, ele aprende a respeitar as diversidades. Ele percebe que aquela divisão que a igreja gosta de fazer, ela é ruim. Então, quando ele chega lá, o que é que ele encontra? Ele encontra respeito à raça, a credo, orientação sexual. Então ele encontra um ambiente em que você não separa a sociedade em caixinhas e em prateleiras. Ele encontra um ambiente mais livre, um ambiente mais humano, mais humanizado. E aí ele começa a perceber que quem está indo pelo caminho errado é o ambiente em que ele está, o ambiente religioso, que adora fazer essas divisões. Outra coisa muito importante que o garoto e a garota, quando chegam na faculdade, eles encontram pessoas com boa formação, pessoas intelectuais, de um trato humano muito mais refinado. E isso vai fazendo com que ele perceba que existe algo muito mais acolhedor. Por exemplo, a gente dentro de um ambiente religioso, e aqui quem está falando, eu fui criado dentro desse ambiente. É um ambiente que tem as suas próprias músicas. Vira meio que um ambiente blindado para qualquer outro tipo de acolhimento cultural. Então ele chega lá e ele aprende, por exemplo, ter gosto por música clássica. Sei lá, ele começa a ouvir Mozart, Johann Sebastian Bach, Beethoven. Ele começa a perceber que há um mundo a ser explorado fora do ambiente religioso. E que aquelas falas que estão sendo proferidas dentro do ambiente religioso, ele começa a ver que não atende mais às suas necessidades intelectuais. Essa ideia de que dentro da faculdade existe uma doutrinação ideológica é mentira. É apenas um mundo muito mais agradável e sensível de se frequentar. Ele conhece garotos e garotas, por exemplo, que são muito mais, desculpa a expressão aqui, descolados, que não é aquela coisa bitolada da religião. Não, ele começa a frequentar lugares, por exemplo, teatro. Ele vai abrindo picadas para um mundo muito mais agradável mesmo. Não existe dentro da faculdade uma doutrinação ideológica. Embora eu costumo dizer que a ideologia, ela está em toda parte.
Então você pode encontrar dentro de uma faculdade diversos pensamentos, como nós temos dentro da igreja. Só que dentro da igreja é um ambiente que não se permite expressar. É muito bom que a gente perceba que o universo do conhecimento te abre janelas para enxergar o mundo de uma outra forma. E aí, eles alegam de que quando o menino volta da faculdade, como disse o Valadão, ele disse que o pai ou a mãe vai dizer, olha, e Jesus? Ele diz, não me fale de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O Jesus que a igreja está pregando, ou algumas igrejas estão pregando, é um Jesus que não preenche o intelecto de ninguém. E que às vezes o mínimo de conhecimento que você adquire já é o suficiente para você não querer mais aquele Jesus. Mas não é o Jesus da Bíblia, o Jesus que a gente conhece como o Filho de Deus. É o Jesus ideológico, é um Jesus, desculpa a expressão, moldado pela igreja. Então, aquele Jesus, o menino, a menina, não quer mais. Porque é um Jesus, desculpa a expressão, frágil. Eu me lembro que quando eu fui estudar filosofia, muita gente que me conhecia falou, olha, cuidado, hein? Porque quem faz filosofia vira ateu, deixa de crer. Isso não é verdade. E que nós temos, inclusive, num ambiente acadêmico, muitos professores que são intelectuais e que são da fé. Tem muitos. Então, essa ideia de que você vai para a faculdade e você vai deixar de crer, não. Você vai deixar de crer no Deus dessas igrejas que usam o nome de Jesus para manipular pessoas. E digo mais, se as pessoas adquirirem conhecimento para não querer mais esse Deus dessa igreja, eles vão perder a fonte de renda. E é isso que eles não querem. E quando Valadão diz para as mães e para os pais de pessoas pobres não levar os seus filhos para a faculdade, você está falando aqui de aumentar o abismo social que existe entre nós. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui. O filho do rico, ele nunca vai deixar de ir para a faculdade. Ele nunca vai deixar de ter uma formação muito boa, por sinal, para ele se colocar bem no mercado de trabalho. Mas por que o filho do pobre tem que seguir esse caminho? Então, esses pastores evangélicos, bolsonaristas atuais, eles criaram grandes estruturas e que essas estruturas garantem a eles lucros. E que se eles perderem esse ambiente de manipulação, de um monte de gente sem nenhum conhecimento, ou com conhecimento primitivo, raso, que só bitola as pessoas, eles vão deixar de existir. Então, para eles, é necessário que continue o menino e a menina sem adquirir o conhecimento necessário para que ele não seja mais manipulado por essas falas. Então, o que incomoda, respondendo à pergunta, o que incomoda essa igreja é que se a gente adquirir o conhecimento necessário para a gente não querer mais esse ambiente de manipulação, falando em nome de Jesus. Então eu quero dizer para vocês, ambiente acadêmico não tira a fé de ninguém, mas ele serve apenas para mostrar que existe um mundo a ser explorado fora
dessa visão religiosa, desses pastores, que tudo que eles visam é lucro, é poder, é status, é influência política. É por isso que eles não querem. A faculdade é um ambiente de um conhecimento que liberta. E esses pastores estão fazendo um tipo de religião que escraviza. Eu quero terminar dizendo para vocês, Bolsonaro, ele não tem uma conduta de quem é um cristão. Mas por que ele é tão bem aceito hoje dentro dessa igreja? Porque Bolsonaro dá a essa igreja todo o aparato suficiente, não para as pessoas simples não, mas para esses líderes estarem cada vez mais influentes, mais poderosos, tendo mais acesso ao poder, ao Estado. Então não se enganem. Essa igreja trabalha para o seu interesse próprio. E é muito estranho. Porque desde que a gente entende o que é a igreja, que ela existe exatamente pelas classes mais pobres da sociedade. Principalmente quando o Estado deixou de fazer a sua parte, que era dar todo o suporte a essas pessoas, a igreja foi uma espécie de um paizão para essas pessoas. Mas hoje o que estamos vendo é uma igreja de extrema direita. Repito o que eu disse em vídeos anteriores, a igreja hoje se orgulha de ter um ministro do Supremo Tribunal Federal, um evangélico, indicado por Bolsonaro, que tem a sua igreja num bairro nobre em São Paulo, em Pinheiros. Então isso orgulha demais essa igreja, quer dizer, a igreja do poder. A igreja que se alimenta disso. Não é à toa que a maioria desses grandes representantes dessa igreja são grandes empresários. Empresários da fé. Homens muito ricos e influentes, inclusive. Conhecidos nacionalmente. Em um tempo, gente, houve um tempo em que a igreja era uma igreja reconhecida como lugar de gente pobre. E que hoje ela virou um ambiente de extrema direita. Nos libertar desse ambiente de doutrinação, sim, ideológica. Eu recebi até um comentário de uma pessoa do meu canal, que ela disse que dentro da igreja dela, que a igreja dizia que não se metia em política, e hoje a fala da igreja é: a gente não aceita esquerdista. Isso é doutrinação ideológica. Fique com isso para você. O que essa igreja tem medo é que essas pessoas adquiram conhecimento e que amanhã elas não queiram mais essa manipulação. Elas querem ter fé em um Jesus que não tem nada a ver com essa gente. Um Jesus que não quer o teu dinheiro. Um Jesus que apenas é amor, é bondade, é misericórdia. E que você pode exercitar e exercer a tua fé em ambientes muito mais saudáveis. Diferentemente desse, por exemplo, do Valadão. Que quando diz para o menino e para a menina não ir para a faculdade, o que ele está estimulando é cada vez mais o abismo social. Porque, repito, o filho do rico não vai deixar de estudar, de adquirir conhecimento. Mas se o filho do pobre, que já é pobre, já é desfavorecido, deixar de ir para a faculdade para buscar o conhecimento necessário para a vida, para o mercado de trabalho e para todas as esferas da sociedade, cada dia mais nós vamos ver essa diferença aumentar. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui para vocês. Desde já eu peço, fortaleça o meu trabalho, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.